No conceito trinitário, Deus é a união de três pessoas distintas. Então, se o Verbo é o próprio Deus, o Verbo tem que ser a Trindade. Note que, de uma perspectiva trinitária, a Bíblia diz que o Verbo estava com Deus, isto é, não o Pai. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, diante de uma visão trinitária. Então, o Verbo estava com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Verbo era o próprio Deus, ou seja, o Verbo era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, na doutrina trinitária, o Verbo estava com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Verbo era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é que acredita nisso? A tradução do Novo Mundo está corretíssima ao traduzir João 1:1 da forma como traduziu. É impossível que Jesus seja o mesmo Deus com quem ele estava junto. Portanto, ele obrigatoriamente tem que ser outro Deus distinto. Essa ideia é apoiada pelo versículo 18 do capítulo 1 de João, onde dois deuses são apresentados distintamente, sendo um desses deuses unigênito, ou o Deus unigênito, ou seja, o único gerado, e o outro é o Deus invisível. Para uma análise mais profunda, veja os artigos sobre João 1:18 no site O Apologista da Verdade. João apresenta dois deuses distintos, porém um deles é criado e o outro não. Então o contexto do capítulo 1 de João mostra que sim, Jesus, embora sendo chamado de Deus em João 1:1, ou seja, um Deus, ainda assim é criado à luz do versículo 18, e também levando em conta as diversas implicações diferentes da palavra Deus na Bíblia. Vamos ver João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. A palavra unigênito significa o único gerado. A palavra grega básica para unigênito é monogenes, de monos, que significa único, e ginomai, que segundo o dicionário de Strong significa causar a ser, gerar, isto é, tornar-se, vir à existência. Vocês trinitários e unicistas me perdoem, mas eu não sei mais do que vocês precisam para entender isso. João 1:18 explica João 1:1. O capítulo 1 de João mostra claramente duas deidades distintas, não duas pessoas na mesma deidade. E pior ainda, a Trindade é três pessoas na mesma deidade, mas João 1:1 apresenta duas deidades distintas, não três pessoas da mesma deidade. Vamos ver Atos 28:6 na tradução Almeida atualizada. Diz ali, ó. Eles diziam que Paulo era um Deus. Almeida atualizada. Veja agora João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, na Almeida atualizada. Mas veja aqui no grego, as estruturas dos dois contextos são absolutamente semelhantes. Então por que Paulo era um Deus, na Almeida, e o Verbo era Deus, na Almeida também?